A cada dia no meu lidar, a minha vida vou consagrar para Jesus, meu Salvador, e a Santa Voz Rosa com amor, para sempre merecer de Jesus o seu poder, e com a unção de Deus todo mal vencer. Minha vontade, meus pensamentos, quero sempre entregar nas mãos da Santa Voz Rosa querida, e a ela me dedicar como a luz que resplandece. Assim eu quero sempre ser, para Jesus manifestar em mim o seu poder. E a cada dia em minha vida quero somente me preocupar com o reino celestial e a Ele servir e amar a Deus, o Criador, amar a Jesus, meu Salvador, amar a Santa Voz Rosa que é o Espírito Consolador.
tão triste na minha lida. Tudo era tão difícil, porque eu não tinha paz no meu viver, e assim sentia angústia em meu ser. Não tinha amor e nem alegria, nem felicidade pra mim existia. E a cada dia sofria mais e mais, não conseguia encontrar a paz. A escuridão dominava minha alma, e assim sofrendo perdi até a calma. Mas eis que um dia a luz brilhou no meu caminho, tudo iluminou, pois encontrei esta igreja santa, e a minha alma alegre canta com muito gozo em meu coração, porque a rosa dominou meu coração, e muito feliz aqui estou. Por isso eu canto o meu louvor e agradeço com todo amor a Santa Rosa e a Jesus nosso Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, inclusive se houver visitante e aqueles que nos acompanham pela internet, desejando que todos sejam muito abençoados no transcurso desta reunião. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoem grandemente. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos fazer a oração consagrando a nossa reunião à Santa Vó Rosa. Santíssima Vó Rosa, nosso bendito Espírito Consolador, da promessa de Jesus, nosso Senhor. Em nome do teu sucessor, nosso Santo Primaz, profeta e supremo pastor, nosso amado e querido Santo Irmão Aldo, nos achegamos, Santa Vó, à vossa presença para consagrar a Senhora, ao Irmão Aldo e ao Reino do Céu esta reunião que estamos iniciando. Rogo que a tua unção, a tua bênção, a tua graça e virtude
assim como a bênção do nosso santo primaz irmão Aldo, sejam derramadas sobre nós e que todos os atos desta reunião, a senhora irmão Aldo possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos agradecimentos e também, Santa Avó, unir mais os nossos corações com a tua unção, com a tua bênção, com a tua virtude e a tua graça. Rogamos que aceitem também os hinos a serem apresentados e que esta reunião, Santa Avó, possa também ser um estímulo àqueles que nos visitam e àqueles que pela primeira vez nos acompanham através da internet. Que todos possam sentir a tua unção, a tua bênção, a tua graça e a tua virtude, nos dando sabedoria, ânimo forte, muita fé, força, alegria e coragem. E por tudo bendizemos o vosso santíssimo nome, do Santo Irmão Aldo, de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, do Espírito Santo de Deus, da Virgem Maria Santíssima e de todos os santos e anjos do reino do céu. Amém. Irmãos, vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário Igreja Forte. Nós, membros do Conselho Deliberativo, rendemos graças ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, pelas grandes vitórias que nos concederam na realização da festa de aniversário do Santo Irmão Aldo e do batismo. Queremos também agradecer a colaboração e participação dos pastores e obreiros em geral, coristas, músicos e regentes, e aos membros e irmãos apostólicos que com carinho, respeito, apreço e colaboração participaram de nossas reuniões. Nossos agradecimentos a todos os irmãos que trabalharam voluntariamente na organização, recepção, limpeza, manutenção, cozinha, refeitório, lanchonete, som, vídeo, e aos que cuidaram do nosso povo com amor e carinho. Que o poder celestial possa recompensar a todos. Nossa gratidão a todo o nosso povo apostólico que compareceram na sede, participando das comemorações dentro da disciplina apostólica, sendo um exemplo de fiéis filhos de Deus. Que possamos continuar proporcionando à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a alegria de ver um povo unido, dedicado e comprometido com o bem de nossa Igreja Apostólica e desta humanidade tão carente de fé, amor e esperança. Cada vez
consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. E assim os dias vão passando e o céu se aproximando de mim cada vez mais. E este mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para trás. Como direção da Igreja, estamos aconselhando e convidando nossos irmãos, membros do Ministério Apostólico, a amarem de coração nossa Igreja, nossos santos e principalmente nossa Irmandade. Precisamos a cada dia nos aperfeiçoar ainda mais no conhecimento da doutrina e no exemplo da disciplina. Os pastores precisam ser sábios e dedicados, buscando sempre apresentar à Igreja uma mensagem que estimule a fé e a convicção de servir a Deus em todos os nossos irmãos. Os obreiros precisam servir com amor e dedicação, tudo fazendo
para que nossos templos e nossas reuniões estejam sempre preparados para receber a Irmandade e nossos visitantes. Nossos regentes, músicos e coristas devem servir no seu ministério da música e do canto com dedicação para apresentarem hinos que honre e glorifique o nome de Deus nosso Pai, de todos os seus santos e de nossa Igreja. Procurem continuar sempre assim, se aperfeiçoando a cada dia no trabalho dos coros, no servir como obreiros, sempre respeitando o seu colega e irmão de ministério, o ambiente da igreja, bem como os nossos visitantes. Façam suas reuniões e ensaios sem contendas, discussões e nem desavenças, pois a discórdia não faz parte do Espírito de Deus, mas traz graves consequências para a obra do Consolador e do Santo Primaz Irmão Alto. Devem ter em mente que os irmãos não foram chamados e escolhidos para combaterem contra o Espírito de Deus, mas para ajudarem a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo a prepararem um povo para Deus. Prezados irmãos e irmãs, a Igreja Apostólica é o tabernáculo de Deus aqui na terra. Portanto, é um lugar sagrado em que deve haver muito respeito, amor, união e devoção. Esperamos muito respeito e união entre o nosso povo, principalmente os membros do ministério, como pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas, regentes, músicos e coristas. Devem se amar, ajudar uns aos outros, sem fazerem acepção de pessoas ou de cargos, pois diante de Deus e dos seus santos não existe distinção. Sejam unidos e trabalhem sempre com boa vontade, dedicação e amor, pois os que assim fizerem estarão ajuntando tesouro nos céus e serão muito abençoados enquanto viverem na terra. Prezados e estimados irmãos, aceitem estes conselhos e orientações, pois, como conselho administrativo de nossa Igreja, queremos o vosso bem e progresso em todas as suas atividades, tanto na Igreja como na sua vida pessoal. Vamos ouvir, irmãos, cantado pelo coral, o hino Glorioso Céu de Luz.
Nosso irmão Juraci Souza dos Santos, residente em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, prestou seu depoimento de fé, testemunhando em sua carta de 19 de agosto de 2023. Eu trabalhava numa grande empresa como operador de empilhadeira. Numa tarde, fui reorganizar o estoque de peças, onde todos os moldes são presos com fita de segurança. E quando fui erguer para colocar na prateleira, numa altura de 2 metros, aqueles moldes não estavam presos com fitas de segurança. E a placa veio a cair daquela altura sobre o meu rosto e meu tórax e sobre as minhas pernas e entre os meus braços. Esta peça é de ferro fundido, pesando mais de 40 quilos. No momento, eu estava cantando o hino Milhares de Anjos. E ao receber a pancada, clamei pelo nome da Santa Avó Rosa e, graças a esta santa, pude jogar a peça no chão e desligar a máquina. Meus colegas de trabalho estavam em desespero, porém eu pedi para eles ficarem tranquilos, pois eu tenho a proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Não tenho palavras para agradecer. As pessoas que viram o ocorrido ficaram maravilhadas pelo livramento que recebi de nossos santos. Após 15 dias, voltei ao trabalho, pois tive somente algumas escoriações. Nem meu celular caiu do bolso, nem meus óculos de segurança não foi atingido. Agradeço a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e ao Primaz Santo Irmão Aldo, que me livraram da morte e me deram nova vida. Frequento a Igreja Apostólica na cidade de Americana, no Ministério do Coro. Minha esposa e todos os meus filhos servem esta obra maravilhosa da Igreja Apostólica. Assinado Juraci Souza dos Santos. Abra a porta.
pois o meu coração desperte, ó vô, a minha fé. Livra-me da escuridão que o inimigo quer. Segura-me com mão forte, que o manto esteja a me cobrir. Livra-me dos laços da morte, pois quero sempre te servir. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que os meus atos só te louvem. E assim então renovo aquele voto que te fiz, de ser fiel e de te louvar. Então para sempre eu serei feliz. Santa Rosa. Guarde os meus pensamentos, quero só pensar no bem. Ampare os meus sentimentos e que os meus atos só te louvem. Abra, pois, o meu coração
Nossa irmã Maria Helena Carmo, residente na cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais, prestou seu depoimento de fé, assim testemunhando em sua carta de 25 de junho de 2023. Meu filho Admilson do Carmo, de 55 anos de idade, trabalha viajando para uma empresa em seu carro Fiorino. Um dia, estando na estrada, transitava atrás de um veículo pesado, quando surgiu em sua frente um homem morador de rua, transitando a pé e cambaleando na frente do carro do meu filho, que tentou brecar, mas o freio falhou. Porém, meu filho confia na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo e faz suas orações em nome desses santos de Deus. E naquele momento de perigo, num exato momento, meu filho sentiu uma leve mão contornando o volante do seu carro e distorcendo em direção contrária. E livrou do perigo, e não houve o atropelamento, livrando aquele morador de rua de ser atropelado, pois nada lhe aconteceu. E não houve nenhuma colisão com os outros veículos que transitavam naquele trecho da rodovia. Chegando em casa, ele me contou sobre o ocorrido, crendo que foram os nossos santos que o livraram de todo o perigo. Junto com meu filho, agradecemos e glorificamos a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo e a todo o poder celestial. Maria Helena Carmo, frequento as reuniões apostólicas na congregação da cidade de Perdões, em Minas Gerais. Irmãos, vamos ouvir cantado pelo coral o hino Eu Sigo a Jesus e o Consolador. Eu sigo a Jesus neste caminho que vai para o céu, pois a felicidade que tanto almejava agora encontrei. Encontrei a vida, encontrei a paz, encontrei o amor. E ao lado de Jesus encontrei também o Consolador.
No meu passado eu via um mundo de fantasias e encantador, cheio de atração, cheio de tristezas e multicores. Mas na minha alma eu sentia o peso da condenação, pois não tinha Jesus e o Consolador no meu coração. Quero mais saber. Observem com atenção esta mensagem preciosa deixada pelo nosso santo irmão Aldo. Eu, irmão Aldo, estou muito preocupado com a situação de algumas famílias apostólicas e com o rumo que estão tomando parte de nossa juventude e mocidade. Isto porque estão se deixando levar por amizades e seguindo costumes e caminhos errados que nunca foram ensinados em nossa igreja. Aqui pregamos e ensinamos o amor, a união, a bondade, o respeito ao próximo, a honra, a dignidade, a fidelidade e a justiça. Precisamos entender que a família é uma célula da sociedade que teve em sua criação a bênção de Deus e deve ser o abrigo, o lar de pessoas que vivem em paz, união e harmonia. A formação da família é de grande responsabilidade. Por isso, deve ser dado muito valor na união do casal, na formação dos filhos, para em tudo honrarem a Deus em suas vidas
e poderem merecer o amparo, proteção e bênçãos dos santos e anjos. Constantemente tenho-lhes ensinado que dentro do lar, entre a esposa e o esposo, deve haver muito respeito e um diálogo sincero. Mas os pais precisam conversar muito com seus filhos, sempre procurando responder os seus questionamentos e lhes aconselhando com uma palavra de carinho, afeto, amor e de incentivo. A educação dos filhos começa pelo exemplo dos pais, aliado aos ensinos da vida material e profissional, como na formação espiritual. Isto é, ensinar os seus filhos e sempre procurar convencê-los a proceder bem, terem bom comportamento e respeito ao próximo, evitando o mal, as ilusões e as tentações que o mundo oferece e as amizades inconvenientes. Procurem ser amigo dos seus filhos e ter muito zelo e cuidado com eles, sem distinção, e quando se tornarem jovens, saberão buscar nos pais os conselhos necessários para resolverem os seus problemas de cada dia. Infelizmente, um grave problema que assola a humanidade e até no convívio apostólico é a separação dos pais, motivados pela falta de amor, consideração, respeito, compreensão e fidelidade, ferindo as leis de Deus e causando grande transtorno, rompendo a união familiar. E os mais prejudicados são os filhos, que ficam desorientados e perdidos, muitas vezes tendo que optar pelo pai ou pela mãe. Aconselho aos pais a refletirem muito sobre sua responsabilidade e procurem cuidar mais de seus filhos, observando seu comportamento e procedimento em casa, na escola, na igreja e na sociedade. E sempre buscando uma conversa amiga para incentivá-los no caminho do bem e da paz. Quando os filhos ainda são menores de idade, é dever e responsabilidade dos pais acompanhar os seus passos, pois há menores que, influenciados por outros, mentem, dizendo que vão à igreja, ou ao ensaio, ou até na escola. Mas muitas vezes saem com amigos ou namorados e podem se envolver com erros graves e até se perderem. Depois, não adianta quererem castigá-los e outras coisas mais, porém se esquecem que foi sua falha em não acompanhar e cuidar dos mesmos. Quanto às meninas e moças, principalmente, as mães devem prepará-las para a vida futura, ensinando-lhes os deveres do lar, do casamento, da família e do trabalho. Procurem orientá-las em relação às vaidades da vida, uma vez que não fazem parte da doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. E sejas para elas um exemplo de vida, pois isto as fará se sentirem seguras e amparadas. Quanto aos meninos e rapazes, os pais
precisam ser pacientes e buscarem, através do diálogo, serem amigos e conselheiros, preparando-os para a vida futura e para o trabalho, mostrando a eles que a lei de Deus rege todas as coisas e que a educação deve ser passada de pai para filho, e que os filhos de hoje serão os pais de amanhã. O pai precisa ser exemplo ao seu filho em todos os sentidos e sempre amá-lo de coração e, se preciso for, se sacrificar por ele. E serás um grande amigo e companheiro de seu filho. Infelizmente, há pais que não fazem assim. Esquecem-se do amor e tratam tudo na base da rispidez. E isto provoca uma ruptura no amor familiar. Consequências imprevisíveis aos filhos que não têm apoio e sustentação no lar e na família. Sejam prudentes, procurem orientar seus filhos desde pequenos com relação aos problemas do mundo, principalmente as amizades do mundo e as drogas, mostrando o perigo e as consequências de amizades que desviam o caminho do bem e levam para um abismo de angústia e tristeza, muitas vezes ceifando a própria vida de um jovem. Expliquem a eles sobre as tentações e ilusões do mundo, que parecem ser algo bom, mas são armadilhas e prazeres momentâneos que trazem arrependimento, decepção e tristeza para o resto da vida. Pais, entendam que a educação dos filhos vem do berço, pois as crianças, desde pequenas, devem ser ensinadas a amar a família, o bem, amar a igreja, a disciplina e aprenderem com os pais as boas maneiras, a boa educação, o respeito às pessoas, à igreja e à sociedade. Pais, sejam unidos, justos, pacientes e perseverantes. Se amem mutuamente e amem os seus filhos. Façam tudo de bom por eles e peçam sabedoria e forças para cumprirem a nobre missão de pais. Nosso Senhor Jesus ama muito as crianças, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus. Então, trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Nosso Senhor ensina que a essência da criança é a inocência e a sinceridade. Mas precisamos ser prudentes, porque com o passar do tempo, se não for acompanhada, incentivada e guiada no caminho do bem, poderá se corromper por costumes errados, amizades, ilusões e tentações, perdendo o brilho de uma infância feliz e abençoada. Por isso, nosso santo irmão Aldo, pastor deste rebanho e pai desta igreja, demonstra sua preocupação, nos conclamando a refletir no verdadeiro sentido da família,
na união e no amor de pais e filhos, e alerta a toda a família apostólica nesta mensagem de conselhos e orientações, onde finaliza dizendo: recebam estes meus conselhos, vivam o verdadeiro sentido da família e serão recompensados por Deus Criador e pelos seus santos em bênçãos e virtudes para um lar muito feliz, próspero e abençoado. Os irmãos vejam, são palavras do Santo Irmão Aldo. Irmãos, ele sempre aconselhou este povo a ser unido, a ter amor e especialmente a valorizarem a família. Aliás, a Santa Vó Rosa sempre nos dizia: a coisa mais sagrada que Deus deixou sobre a terra é a família. Os irmãos vejam, no céu, eles são uma família só. Tem Deus o Pai, Jesus o Filho, a Virgem Maria a Mãe, a Santa Vó Rosa a avó e o irmão Aldo o irmão. Daí já começa os irmãos verem como no céu a família é muito valorizada. Todos os santos profetas, todos os santos apóstolos, todos os santos e anjos, inclusive os serafins, querubins e arcanjos, os anjinhos pequeninos, os anciões, os patriarcas, todos, irmãos, lá formam uma família sagrada. E aqui na terra, Deus, ao criar o casal, o plano dele era este: da formação de famílias santas, de famílias consagradas, de famílias que soubessem se amar, se respeitar, se unir e um ajudar o outro. Agora, Deus tem esperança em nós, porque infelizmente no mundo, irmãos, nós estamos vendo que vai de mal a pior, praticamente em todos os sentidos. Mas eles não têm o que nós temos. Eles estão no mundo praticamente desamparados, porque gostam do pecado, muitos amam os vícios, adoram a promiscuidade, adoram a intolerância, ninguém se tolera, todos querem falar e ninguém quer ouvir. Como o irmão Aldo disse, tem mais cacique do que índio. Todos querem mandar e muitas vezes prejudicando e escravizando os outros. Infelizmente, nas famílias não há mais aquele respeito, aquele amor, aquela união de quando, por exemplo, eu era menino, que as famílias viviam muito unidas. Na hora da refeição, por exemplo, todos se uniam em torno da mesa. Os pais, os filhos e até os netos. E sempre faziam uma pequena oração de agradecimento a Deus pelos alimentos. Também se respeitavam. E pai e mãe sabiam tolerar quando as crianças eram um pouco irascíveis, intolerantes, que não queriam ouvir, que não queriam obedecer. Então, pai e mãe procuravam dar exemplo. Não brigavam, não discutiam, não tinham rixa entre eles. O pai respeitava a esposa respeitava o marido, principalmente na frente dos filhos. E os filhos, vendo que havia respeito, queira ou não queira, eles respeitavam. Se pai e mãe sabem dar bom exemplo, mesmo que o filho não goste muito de disciplina, mas ele respeita. Porque o pai é disciplinado, a mãe é disciplinada. Não brigam, não discutem, se respeitam, um colabora com o outro e muitas vezes um perdoa o outro. Isso que a doutrina nos ensina.
Porque ninguém é perfeito na terra, entenderam, irmãos? Então, deve haver a tolerância. E quando pai e mãe sabem se perdoar em alguma falha, e promovem o amor, promovem a união, promovem a paz, promovem um ambiente sadio no lar, onde as crianças se sentem bem. Não há briga, não há discórdia, não há rixa, não há vingança, mas há tolerância. Os pais, sabendo se amar e amando os filhos, eles sabem, irmãos, também um perdoar o outro se houver alguma falha. E principalmente na frente dos filhos, sabem dar um exemplo dignificante. Então, quando eles vão aconselhar, o filho acaba ouvindo, porque ele não vê falha no pai, ele não vê falha na mãe. Ele vê que ambos obedecem à disciplina da igreja com amor, com carinho, com fidelidade e humildade. E não só obedecem dando exemplo, como dão sábios conselhos. Tem paciência para ensinar. Muitas vezes, quando uma criança faz uma pergunta, tanto o pai ou a mãe, quando são santificados, eles têm todo o cuidado para não deixar a criança sem resposta. Às vezes é uma resposta que não cabe muito, é uma criança muito nova. Mas mesmo assim, os pais devem deixar que a criança entenda o assunto. Devem saber explicar de uma maneira que não cause dúvida, para que as crianças não tenham dúvida, porque depois elas vão perguntar para quem? Para os vizinhos. Se elas querem saber uma coisa, pai e mãe não explicam, elas vão perguntar para as outras crianças maiores e por pessoas que estão no mundo, que ao invés de ensiná-las o bem, vão estimular nelas muitas vezes até a malícia, a lascívia. Entendem, irmãos, como que é? Agora, se pai e mãe tolera, perdoa, explica o que a criança pede, com paciência, elas vão crer, vão entender. E se pai e mãe obedecem, elas vão aceitar a sua palavra. Vão respeitar o seu ensino. Mesmo que já sejam mais jovens e não queiram lá ouvir muito conselho, mas se a sua pessoa é feita de amor, é feita de carinho, é feita de paciência, é feita de longanimidade, sabe, muitas vezes tolerar tudo para o bem dos filhos, logicamente esses filhos vão respeitá-los. E vão ouvir os seus conselhos. Mesmo que não gostem muito, mas eles não têm como retrocar. Porque não pode dizer, o senhor está me aconselhando, mas o senhor faz isso, isso e isso errado. Porque as crianças hoje em dia são muito espertas, irmãos. E observam tudo. Então é necessário haver paciência redobrada nos dias atuais, para criarem bons filhos, para terem união entre marido e mulher, e também para não ofenderem a Santa Vó Rosa, não ofenderem o Santo Irmão Aldo, porque eles se sentem muito tristes quando vê um pai ou uma mãe desobediente. Eles esperam nos pais que ajudem eles a salvar a mocidade. Eles têm muita esperança que os pais apostólicos tudo vão fazer, dando exemplo, dando conselho, tendo paciência, para ajudá-los a salvar. O irmão Aldo chegava a nos dizer, vai chegar a hora que vai ser muito difícil salvar os jovens. Mas eu vou lutar com todas as minhas forças até o fim e procurar fazer de tudo para dar salvação aos meus jovens. E isso, irmãos, a gente vê que ele faz até hoje. Muitas vezes ele até tolera, tem paciência,
deixa a pessoa preservar na igreja ou no ministério, porque ele quer ver se consegue convertê-la. Ele não quer perder os jovens. Ele quer fazer de tudo como faz. Eu lhes digo, irmãos, ele foi por isso. Deus o levou justamente para ele ter uma atuação espiritual maior sobre todos, não só sobre os jovens, mas sobre todos nós. Ele nos deixou preparado, mas foi para garantir a nossa vitória. Não só como igreja, como individual de cada um, porque ele não quer perder ninguém. Então é lógico que ele fica triste se vê que os pais não fazem a sua parte. Às vezes o pai vem cansado do serviço. E uma criança, um filhinho, está esperando por ele. Não vê a hora que o papai chega para ficar junto com o pai, para conversar com o pai, para perguntar alguma coisa que ele queira saber. Agora, se o pai vem muito cansado, nervoso, muitas vezes não vigia, a criança chega perto e ele até sai de lado. Não dá confiança. E se a criança pergunta, ele não tem paciência na hora de explicar. Porque está nervoso, muitas vezes impaciente, por ter um dia atribulado. Mas, irmãos, qual dia que nós não temos luta? Qual dia não tem? Todos os dias um filho de Deus na terra enfrenta problemas, enfrenta lutas e enfrenta dificuldades. Inclusive como apostólicos, porque estamos em terreno inimigo. O mundo pecador está aí, inteiramente corrompido. Pessoas viciadas, e infelizmente existem pessoas ruins, que gostam do mal, que se alegram com a infelicidade alheia, que provocam até discórdia, briga para haver separação de casais. E em redes sociais, às vezes coloca calúnia para ver se separa o casal. Então, qual é o nosso dever, irmãos? Ter paciência, orar, pedir sabedoria. A Santa Vó Rosa nos dizia, tenha reunião de oração, meus filhos. Jesus nos deu essa reunião para poder dar mais sabedoria para nós. Porque sem sabedoria ninguém vence o pecado, ninguém vence o mau gênio, ninguém vence os problemas que o mundo oferece. Então, se buscares a sabedoria como ouro ou prata, e na reunião de oração orarem com muita fé, pedindo sabedoria, o dom do entendimento, o Espírito Santo está próximo para proporcionar a todos aquilo que mais precisam. Mas, irmãos, precisamos ser humildes, perdoadores, amorosos, caridosos. Se no teu trabalho tem alguém que lhe prejudica, que quer o teu lugar, que quer, como dizem, puxar o seu tapete e fica lhe dando problemas, o que a doutrina nos ensina? Oração. Se for brigar, discutir, contender, perdem. Porque se o outro é do mundo e quer te prejudicar, você não é do mundo. Você é apostólico. Você é do reino do céu. Você tem um anjo da guarda ao teu lado. E você tem ensinamentos de doutrina e de disciplina suficientes para ter sabedoria ao ponto de saber contornar as más situações sem pecar. Porque se a pessoa vai discutir com aquele que lhe está prejudicando, ela fica no mesmo patamar. Peca também igual o outro. Agora a Santa Avó nos dizia, o silêncio é a melhor resposta. Se alguém te debochar porque você é apostólico, se alguém te perseguir porque você é consagrado, se alguém quiser armar encrenca para que você brigue na família,
Não discuta com ele, porque aí você peca junto. Mas cale-se, fique quieto e em oração peça a bênção de Jesus, de Maria Santíssima. E eles mandarão anjos que estarão ao seu lado, lhe dando entendimento, paciência e consolo. E perdoe aquele que lhe ofenda. Porque se ele é do mundo, você não é. Se ele tem raiva, ódio, vingança, inveja, você não tem. Então perdoa. Tem até dó, porque ele é uma pessoa sem paz, sem consolo, sem salvação, uma pessoa sem rumo na vida, não tem uma doutrina como a nossa, não tem uma disciplina como a nossa, tem até misericórdia daquele que lhe ofende. E perdoa em pensamento, não precisa falar eu te perdoo, mas em pensamento, em oração, perdoa o outro, queira o bem para o outro. E quando ele precisar de você, vai e ajude com amor e com carinho. Porque você, sendo assim, se iguala aos anjos. Agora, quando o pai chega cansado em casa, o que ele deve fazer, irmãos? Já estar com o pensamento voltado a Santa Vó Rosa. Já estar com seus sentimentos voltados ao Santo Irmão Aldo. E mesmo em silêncio pedindo, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, dai-me forças. Eu tenho minha família, os meus filhos, eles não têm culpa se eu estou cansado, se eu estou enfrentando luta, se eu estou enfrentando problema ou até alguma doença, eles não têm culpa. Dai-me paciência, Santa Vó Rosa, dai-me força, me ajude a ser um consolo, um estímulo para o bem da minha família. Entenderam? E é lógico que a Santa Vó Rosa vai ajudar. É óbvio que o irmão Aldo não vai abandonar um filho assim, que reconhece a sua fraqueza com humildade e que clama, mesmo que seja em pensamento, buscando as virtudes divinas para não cometer nenhuma injustiça. Se fizerem assim, irmãos, eu garanto que não vai brigar com a esposa, mesmo que ela também esteja nervosa, esteja passando por um dia difícil, por alguma dificuldade ou até por alguma enfermidade. Mas se o marido tem essa fé e ora e clama e pede, e muitas vezes, em vez de discutir, se cala, a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, fala por você. Se você ficar quieto, não abrir a boca e não ofender ninguém, o seu silêncio é a melhor resposta e a Santa Vó Rosa fala por si. Porque ela lhe abençoa, lhe consola, lhe dá força, lhe dá saúde e abençoa a outra pessoa da família que está nervosa. Ela toma a sua frente para abençoar também os outros. Se você perdoa quem lhe ofende, ela tem campo aberto de te ajudar, você não perde a paz, não perde o consolo, não perde a alegria, não perde o ânimo, não perde a felicidade, não perde a comunhão com os céus. E ainda a Santa Vó ganha terreno para te ajudar e perdoar os outros. E através do seu exemplo, ajudar você a consolar os outros. Ajudar você a dar uma resposta ao seu filho. Uma resposta sábia, prudente, com amor, com coragem, com paciência. Seja a pergunta que for, se pai e mãe têm essa fé, esse amor, a Santa Vó Rosa unge. Eu sempre digo, um conselho de mãe consagrada é ungido. Um conselho de um pai consagrado é ungido. O anjo da guarda unge a sua palavra. Para você consolar o seu filho, para você dar uma boa resposta quando eles perguntam, para você perdoar muitas vezes a incompreensão deles e para você não se desligar de Deus.
A Santa Vó Rosa muitas vezes me falava isso. Eu me lembro uma vez ela falou: Trevisan, o que é mais gostoso no mundo, que não tem coisa melhor. E eu era menino, eu pensei em maionese, eu pensei em comida, que eu era bem novo. Ela sorriu e ela me disse: meu filho, não tem mais coisa melhor no mundo do que perdoar. Quando você perdoa, você não guarda mágoa. Quando você perdoa, você não perde a paz. Quando você perdoa, você tem comunhão com os anjos. Você está participando do ministério dos anjos, então o teu espírito se eleva mais perto de Deus. E você recebe a alegria dos céus. Você recebe aquele gozo em que os anjos vivem no céu com uma felicidade sem par, porque você está unido a eles. Não tem coisa mais gostosa do que perdoar os outros. A Santa Vó me ensinava assim. Até uma vez eu falei: vó, por isso que Jesus perdoou a todos. Mesmo estando na cruz, sofrendo horrores, Ele perdoou a todos, não guardou mágoa de ninguém. E faleceu em paz, imaculado como Ele nasceu. E ao terceiro dia pôde ressuscitar, ganhando o poder da vida sobre a morte. A Santa Vó disse: se Ele não tivesse perdoado, Ele não ia ter o poder da ressurreição. Porque Ele ia falecer do corpo magoado, triste, porque fizeram tudo contra Ele e Ele não devia nada para ninguém. Ele nunca pecou, nunca fez injustiça, nunca magoou ninguém, só fez o bem. Mas sabiamente, olha o que é a sabedoria. Sabiamente, na última hora, sofrendo horrores, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Entenderam, irmãos? Naquela hora, o consolo do Espírito Santo ainda caiu mais sobre ele, dando a ele aquele ânimo, aquela força, aquela fé, aquela coragem, sabendo que ele seria vencedor sobre todos os males. Então, aquele gozo, aquela alegria não o abandonou, mesmo na hora do martírio, porque ele perdoou. Entenderam, amados? Agora, se pai e mãe às vezes brigam, não se perdoa, o que os filhos aprendem? Aprendem a ser vingativos, aprendem a não perdoar, aprendem a se vingar. Se pai e mãe, por exemplo, se ofendem com palavras, às vezes palavras até de baixo calão, o que os filhos aprendem? A serem odiosos, a serem irascíveis, a serem também vingativos. É isso que aprende quando os pais erram, porque as crianças observam e imitam os pais. Entenderam? Por isso que a doutrina, os irmãos viram essas palavras que eu li, foram todas do irmão Aldo, aconselhando muitos pais a terem paciência. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Eu, desde menino, vivia muito na casa da Santa Vó Rosa. E eu cheguei a ver pessoas que chegaram para ela. Teve uma que dizia: vó, eu não posso nem vir na igreja. Se eu venho, meu marido bebe e me tranca na rua. Eu chego em casa, tenho que dormir no galinheiro, porque ele não abre a porta. Ele não deixa eu ouvir a hora milagrosa. Ele quebra o rádio. Se eu tenho água ou óleo ungido, ele joga fora. Ele queima minha saia porque é comprida. E ele não quer que eu seja apostólica.
E falou tudo o que o marido fazia. E eu era mocinho. Eu pensei comigo, a avó vai mandar ele embora. Eu pensei comigo. Porque só faltava ele bater nela, judiava dela de todo jeito. E a avó ficou só ouvindo. Quando ela terminou, desabafou, a avó deixou ela desabafar. Aí a avó aconselhou ela. Minha filha, ele é teu marido. E o casamento é constituição divina. Quando você casou, queira ou não queira, você fez um voto, porque o casamento é de Deus. E você prometeu ser fiel, ser auxiliadora, ser colaboradora, ser a consoladora do seu esposo. E você é apostólica, ele não é. Ele é doente, não é? Ela dizia, vó, ele tem asma e bronquite. O pior é que ele fuma e bebe. E às vezes dá uma crise nele que parece que ele vai morrer. A avó falou, aí está. Ele é teu marido, pai dos teus filhos e é doente. Você não pode pagar mal por mal, porque você é apostólica. Se alguém ataca pedra, a gente ataca pão, porque nós somos de Deus. Então tenha paciência, perdoa, trata ele bem, ajuda ele. Ele não trabalha em casa. Ela disse, ele tem uma lojinha na garagem. Então você ajuda ele na lojinha. Dá o remédio na hora certa, dá alimentação para ele, cuida bem da roupa dele, da higiene dele, coopera com ele. Atende o telefone pedindo, quando ligam pedindo alguma coisa, você atende. E trata ele bem. Ele é teu marido, é pai dos teus filhos. Ele é do mundo, mas você não é. Você é de Jesus. Quem é de Jesus tem que ser como um anjo na terra. E nunca paga mal por mal. Ajuda ele. Se ele não quer que você venha na igreja de noite, vem na quinta-feira, que tinha tarde. E não provoque a ira dele. Quando o bispo termina e põe o povo para orar, você vai para casa mais cedo, para não provocar a raiva dele. Ajuda ele em tudo, você é de Deus. Você é a esposa dele, você fez um voto de ajudá-lo, então você tem que cumprir. Ou ele cumpra ou não, o teu dever você tem que fazer. Eu sei que a avó aconselhava ela sempre assim. Até na igreja de quinta-feira à tarde ela ia chorar com a avó. E a avó nunca mandou ela largar do marido, nunca. E ela dizia, tenha paciência. Com amor você vence. Se ele está nervoso, não briga. Se ele te xingar, não responda. Trate ele bem, que você cumpre o teu dever perante Deus e os anjos não te abandonam. E assim foi. Eu me lembro que quando a Santa Vó Rosa foi arrebatada, então ela observou que aquela reunião de quinta-feira à tarde, a maioria das pessoas vinham só querendo uma bênção, só querendo um milagre, mas não se convertiam. Então a Santa Vó falou para o irmão Aldo, eu não quero mais a reunião à tarde, quero só as reuniões à noite. Quinta-feira, reunião de oração, sábado e domingo o bispo prega para os mais novos, mas eu não quero mais reunião à tarde porque não convém. Então, a direção explicou que não ia ter mais. E eu lembrei dela. E falei, meu Deus, e a irmã? Ele quebra o rádio se ela ouve o programa. Ele joga água e óleo ungido fora. Ele queima a saia dela.
E agora ela não pode vir na igreja à noite porque ele tranca ela na rua. Como é que ela vai fazer? Pensando. Mas sabem o que aconteceu, irmãos? Ela continuou obedecendo os conselhos da Santa Vó Rosa. Continuou tratando ele bem, ajudando ele, cumprindo o seu dever de boa esposa e dando a ele todo o suporte até no trabalho. E ela orava: Santa Vó Rosa, como é que eu faço? Eu não tenho nem água ungida, nem óleo ungido, não posso ir na igreja. Diz que um dia deu uma coragem nela muito forte. E ela falou: eu vou pegar o meu radinho, vou lá no quarto dos fundos e vou ouvir o programa de joelho. Eu vou pôr alguns litros de água para ungir. Se ele quebrar o rádio, pelo menos eu tenho água ungida. Foi a avó que deu essa força para ela. E ela então foi. E ele percebeu e foi atrás. Então ela não trancou a porta. Ela ligou o radinho, ajoelhou e ficou ouvindo o programa. E ele só olhando, brabo, olhando, e acabou ouvindo junto. Quando terminou, ele voltou para a lojinha e ela: Santa Avó, agradeço a senhora. Se ele deixar eu ouvir o programa, ao menos eu tenho a bênção, tenho a água e óleo ungido e mato a saudade que eu tenho da igreja. E assim ela foi fazendo. Chegava aquele horário, ela pegava e ia ligar o radinho. E ele ia atrás. Ficava em pé olhando e ouvia, porque ele estava perto. E ela então muito feliz, agradecendo a Santa Vó Rosa. E um dia a Santa Vó abençoou tanto, abençoou ela, e como ela foi humilde, perdoadora e amorosa, por amor a ela, a avó abençoou ele. Então um dia ela estava ocupada na cozinha, no serviço de casa, e ocupada na lojinha, e ela esqueceu do programa. E sabe o que ele falou para ela? Escuta, você não vai ouvir a hora milagrosa? Está na hora. Entenderam, irmãos? Olha como é bom a pessoa ser fiel, ser humilde, perdoadora, amorosa. Então ela falou: é verdade. Ela foi, ligou o rádio e ele foi e ouviu também. E foi passando os dias, uma vez a Santa Avó abençoando, porque ela mereceu, irmãos. Ela não brigou, ela não desesperou, ela não perdeu a fé, ela teve ânimo, coragem, humildade. Então a Santa Avó pôde guardá-la e, por amor a ela, abençoou o esposo. Um dia ele falou para ela: você não vai mais na igreja? Ela falou: olha, eu ia de tarde, mas não tem mais. Se eu vou de noite e você me tranca na rua, então não vou. Eu ouço a hora milagrosa. E ele abaixou a cabeça. Olha como que a avó atua. Ele abaixou a cabeça, pensou: eu vou te levar. Só que eu não vou entrar, porque eu fumo. Ele se achava indigno de entrar na igreja porque ele fumava. Ele estava ouvindo o programa, porque ele ouvia junto com ela e já estava começando a entender. E no fim ele trouxe, aqui na porta. E naquele tempo quase ninguém tinha carro. Ele parou o carro aí e ela entrou muito contente, cumprimentou minha mãe, cumprimentou a todos. Todo o apostólico abraçou ela, porque sabia a luta que ela enfrentava. E ele ficou no carro. E os porteiros observaram que ele ficou ouvindo a mensagem que o bispo falava de púlpito, porque ele estava aqui na porta, dentro do carro, e ficou ouvindo os hinos que o coro cantava. Ouvindo com respeito. E quando foi daqui a pouco, o irmão Aldo chegou. E encostou o carro na frente do carro dele. A rua praticamente vazia, não tinha muito carro naquele tempo. E quando o irmão Aldo saiu do carro,
ele reconheceu o irmão Aldo. Porque no passado os dois eram taxistas em frente ao Hospital das Clínicas. E ele via o exemplo que o irmão Aldo dava como taxista, às vezes até levando de graça uma pessoa que tinha alta e não tinha condições de pegar a condução, o irmão Aldo levava para casa e não cobrava. Até o apelido do irmão Aldo era o pai de todos, porque ele não deixava de ajudar quem precisava. Então ele viu o irmão Aldo e se lembrou, e ainda foi cumprimentá-lo. E ele disse, mas é você, o Aldo, que a minha esposa fala tanto? Ele falou, sou eu. Aí o irmão Aldo aproveitou e falou para ele, por que você não deixa a tua esposa vir na igreja? Vamos lá dentro comigo, vê se tem alguma coisa errada que prejudica ela. Se tiver alguma coisa errada, eu conserto, vamos lá dentro. E ele abaixou a cabeça e falou, não, Aldo, eu estou entendendo, eu estou ouvindo o programa. Eu não entro porque eu ainda fumo, mas a hora que eu largar do cigarro, eu vou ser apostólico. Entenderam, amados? Olha o que ela mereceu por ser humilde, perdoadora, ter paciência. Ela não jogou o marido na rua e nem abandonou ele, não, e nem foi procurar o divórcio. Ela perdoou e ouviu os conselhos da Santa Vó Rosa. E a avó pôde ajudá-la e ajudar o marido também. E ele então vinha quinta, sábado e domingo, trazia ela e ficava no carro. Eu sei que um dia, porque ele fumava, ele teve uma crise muito forte, de bronquite e asma. E ela teve que interná-lo, não teve outro jeito. E deixou ele no hospital. E ele, irmãos, percebeu que ele ia falecer. Ele estava muito mal. Então ele chamou a enfermeira e disse, abre essa janela. A enfermeira achou que ele estava com falta de ar, abriu bem a janela. Ele passou a mão na carteira do cigarro e falou para ela, com esta carteira vai o meu vício. Jogou o cigarro fora da janela. E a enfermeira não entendeu nada, mas ele falou assim, se eu morrer, fala para minha esposa que eu quero um pastor da igreja dela na minha presença. Ele queria pedir ofício, mas ele não sabia. E realmente ele faleceu. E numa quinta-feira de manhã, ela foi chamada pelo telefone para ir lá, levar roupa, acertar, procurar funerário, porque ele havia falecido. Então ela foi, fez tudo o que precisava, e a enfermeira falou, olha, ele deixou um recado para a senhora, só que eu não entendi direito. O que ele falou? Ele falou, com essa carteira vai o meu vício, e jogou fora o cigarro pela janela. E depois ele me falou, se eu falecer, fala para minha esposa que eu quero um pastor da igreja dela na minha presença. Então ela falou, hoje é quinta-feira, ela ajeitou tudo, ele no caixão, tudo certinho, pôs a família para ficar velando, e ela veio na igreja, era quinta-feira, ela falou, eu vou falar com o irmão Aldo, eu não sei. O irmão Aldo conhecia ele, eles eram amigos de taxista. Então ela veio numa quinta-feira e o irmão Aldo fez fila. Então ela entrou na fila para beijar a bênção, pedir a bênção do irmão Aldo. Quando ela beijou a mão dele, ele falou, e o Luiz? Que era o marido dela. Aí ela contou. Sabe o que o irmão Aldo falou para ela? Minha filha, você obedeceu o que a Santa Vó Rosa falou. Você se igualou aos anjos dos céus. Você ajudou eu e a avó a salvar ele. Quando ele jogou o cigarro fora, ele se converteu, porque ele viu o teu exemplo. Ele viu que você é uma apostólica fiel. Ele viu que você só deu amor para ele.
teve paciência, teve misericórdia, o ajudou em tudo. Então você nos ajudou a salvá-lo. E amanhã cedo vai um pastor fazer o ofício dele, porque ele vai entrar no céu diretamente. Entenderam, irmão? Ela teve paciência, ela perdoou, ela não foi buscar divórcio. E ajudou a salvar, e ele entrou no céu antes dela. Olha o que é a nossa fé, a nossa doutrina. Entenderam, amados? Às vezes, uma apostólica, por coisa mínima, não quer mais saber do marido. E não pensa nos filhos. E não pensa no voto que ela fez. E não pensa no ministério dela, de dona de casa. A dona de casa é rainha do lar. Ela deve ter amor, ter paciência, ser consoladora, ser confortadora, ser perdoadora, inclusive para dar exemplo para os filhos. Entenderam, irmãos? E é por isso que o irmão Aldo, então, está aconselhando, porque às vezes, por muito menos, um casal se separa, e quem sofre são os filhos. Então, irmãos, tenham essa fé, sejam pacientes, sejam amorosos com sua família, com sua esposa, a esposa com o marido. Perdoe-se mutuamente, ninguém é perfeito e um precisa do outro. Então, sejam apostólicos, de coração e de fé. Carregue a sua cruz com classe e só terão vitória sobre a vitória. Os anjos jamais lhes abandonarão e a sua vida será de luta, mas será a cada dia um hino de louvor para a glória do Consolador, através de sua vida santa, perdoadora, amorosa e santificada. Irmãos, vamos orar agora, encerrando a reunião desta noite, mas eu lembro a todos para que venham tomar a ceia amanhã, com início às 5:30 da tarde. Vamos ficar em pé para orar. Santíssima Vó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, teu santo sucessor, te agradecemos, Santa Vó, por estarmos na tua igreja e também ouvindo esta mensagem que o irmão Aldo colocou no boletim, com palavras de amor e de santidade. Santa Vó, dai-nos sabedoria do alto do céu, que possamos ter paciência um com o outro, termos amor aos nossos irmãos, aos nossos familiares, e sabermos também, Santa Vó, cumprirmos o nosso dever de fiéis apostólicos, consagrados, puros, santificados, obedientes, amorosos e perdoadores. Dá a todos esses teus filhos a sabedoria divina, a coragem, o ânimo e a fé para vencerem e jamais serem vencidos. Querida avó, apresento à senhora também esses pedidos de oração que estão nessa caixa sobre o altar. Peço que a senhora os atenda em suas petições, para que eles tenham saúde, emprego, união na família, para que eles sejam felizes, consolados, santificados e vitoriosos em todas as suas lutas. Dá a eles também muita paz, consolo, alegria e felicidade. Dai-nos, Santa Vó, com o irmão Aldo, mais uma vez, a tua unção e a tua bênção. Amados irmãos, recebam a bênção destes santos de Deus, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima. E que os irmãos possam vencer neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.